Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje vamos investigar um nome que pode até ser familiar para quem navega pelas narrativas bíblicas, mas que raramente recebe os holofotes. Tabate. Isso mesmo. Temos em mãos um artigo que compila o que se sabe sobre essa antiga localidade. Nossa missão é desvendar o que foi Tabate e por que ela surge, mesmo que de forma fugaz, no relato bíblico, particularmente na história de Gideão. É uma ótima escolha de foco, sim. Tabate está longe de ser uma daquelas grandes cidades do mundo antigo que a gente costuma estudar em detalhe, sabe? Tipo Babilônia ou, sei lá, Jerusalém. Sim, não é tão famosa. Nada. Era um lugar pequeno, mencionado quase como um ponto de referência geográfico. Mas é justamente essa aparente obscuridade que desperta o interesse, né? A história dela está ligada a um momento muito específico e tenso. A fuga dos midianitas depois da surpreendente vitória de Gideão. Certo. Investigar Tabate nos força a olhar para a microhistória, para a vida em menor escala naquela região e época, algo que as fontes focadas nos grandes centros de poder muitas vezes deixam de lado. Então, vamos começar a desembrulhar essa história. O que as fontes nos dizem de concreto sobre Tabate? O artigo a caracteriza como uma pequena cidade no antigo Israel, sem um peso político ou econômico assim significativo. Exato. A notoriedade dela, se a gente pode chamar assim, deriva inteiramente dessa conexão com a campanha de Gideão. E é interessante notar que ela sempre aparece agrupada com outras localidades igualmente pequenas, Isso. como Bet-Sita, Zerereá e Abel-Meolá. E esta última, aliás, tem sua própria curiosidade, por ser apontada como a terra natal do profeta Eliseu. Essa associação com outras pequenas localidades reforça a imagem de Tabate como um centro local, provavelmente um vilarejo ou uma cidade de porte modesto, né? A importância dela no texto bíblico não vem de poderio militar ou riqueza, mas sim da sua localização no mapa durante a perseguição aos midianitas em fuga. Faz sentido. Fora desse episódio específico no livro de Juízes, ela simplesmente some das narrativas. Funciona quase como um marcador no mapa de perseguição, sabe? E quanto às origens de Tabate, o artigo deixa bem claro que existe uma névoa de incerteza aí. Sim, isso é verdade. Aponta duas possibilidades principais. Poderia ser um assentamento cananeu, ou seja, que já existia antes da chegada dos israelitas à região e que depois foi incorporado por eles. Ou talvez tenha sido fundada por uma das tribos israelitas do norte já após a ocupação da terra. Essa dúvida sobre a origem, ela nos diz algo sobre o panorama da época? Olha, essa incerteza é, na verdade, bastante comum quando a gente lida com sítios arqueológicos menores no Levante, aquela região ali do Mediterrâneo Oriental, Imagino. sem inscrições dedicatórias ou cerâmicas muito específicas que permitam datação precisa ou evidências arquitetônicas claras em escavações, que no caso de Tabate podem nem ter ocorrido extensivamente. É um verdadeiro desafio determinar a data exata de fundação ou a filiação cultural original. Complicado, né? Muito. O artigo pondera que, fosse cananeia ou israelita, a função primordial dela era prática, abrigar as famílias de agricultores e trabalhadores que cultivavam as terras da região. Era parte integral do cenário rural da sociedade israelita daquele período. Certo, faz sentido essa função agrária. Agora vamos ao ponto central, o momento em que Tabate realmente entra na história. A fuga dos midianitas. O momento chave. Após serem surpreendentemente derrotados por Gideão e seus famosos 300 homens perto do Monte Moré, o livro de Juízes, lá no capítulo 7, versículo 22, descreve a rota de fuga do exército inimigo. Até Bet-Sita, na direção de Zererá, até a divisa de Abel-Meolá, perto de Tabate. Analisando essa rota, ela parece um tanto específica, né? Por que fugiriam justamente para essa região? Essa descrição da rota em Juízes sugere, assim, uma fuga desesperada, provavelmente em direção ao sul ou sudeste, talvez seguindo vales e trilhas que lhes eram familiares. E é aqui que o artigo levanta uma hipótese realmente interessante, baseada no contexto histórico mais amplo.
Será que Tabate e a área ali em volta estavam de alguma forma sob controle ou, no mínimo, forte influência midianita antes da reviravolta causada por Gideão? Interessante isso. A gente tem que lembrar que essa opressão midianita, um povo seminômade, que frequentemente invadia e pilhava as colheitas israelitas, já durava 7 anos, né? Foi um período difícil que começou depois da fase de paz conquistada pela juíza Débora em batalhas anteriores contra os cananeus. Verdade. Então, se a região de Tabate fosse considerada território amigo ou pelo menos familiar e menos hostil para eles, faria todo sentido estratégico tentar recuar para lá. Isso muda a perspectiva, então a fuga naquela direção talvez não fosse apenas pânico desorientado, mas sim um recuo tático calculado. Uma tentativa de alcançar uma zona onde pudessem se reagrupar ou encontrar algum tipo de refúgio, mesmo que temporário. Exatamente. Buscar um território que ainda considerassem seguro ou aliado. É uma interpretação que dá mais profundidade à narrativa. Isso, adiciona uma camada de lógica militar à descrição bíblica. Contudo, a estratégia de Gideão não parou na batalha inicial. Ele agiu rápido para cortar a retirada inimiga. Sim. O artigo detalha que, enquanto os midianitas se aproximavam dessa região mais especificamente, perto de Bet-Bara, um local identificado como um val, ou seja, um ponto de travessia mais raso do Rio Jordão, Um ponto estratégico? Claras passagens d'água até Bet-Bara e o próprio Jordão. Foi nessa emboscada efraimita que 2 líderes midianitas de destaque, Oreb, Corvo, e Zeeb, Lobo, foram capturados e executados. Entendi. Então a própria cidade de Tabate não foi o cenário da captura desses líderes, mas sim um ponto de referência importante na rota de fuga, marcando a região geral onde essa primeira leva de comandantes midianitas foi pega pelos guerreiros de Efraim. Exatamente. Tabate marca a região ali. Mas a narrativa fala de um exército midianita enorme. O que aconteceu com o restante deles? De fato, a maioria conseguiu escapar dessa primeira barreira. O texto bíblico indica que um contingente considerável, uns 15 mil homens, sob o comando direto dos 2 reis midianitas, Zeba e Zalmuna, conseguiu prosseguir na fuga. Ah, então ainda tinha muita gente. Sim, foram mais para leste e se reagruparam num lugar chamado Carcor. A localização precisa de Carcor também é debatida, mas a visão predominante é que ficava a leste do Rio Jordão, talvez no que hoje é o território da Jordânia. E Gideão? Gideão, no entanto, demonstrou uma tenacidade impressionante. Com seus 300 homens originais, exaustos mas determinados, ele atravessou o Jordão em perseguição, localizou esse remanescente do exército inimigo em Carcor, lançou outro ataque surpresa e conseguiu uma vitória decisiva. Nossa. Foi só depois dessa batalha final que ele capturou e executou pessoalmente os 2 reis, Zeba e Zalmuna. Portanto, a menção a Tabate está ligada a essa fase inicial e caótica da derrota e da tentativa de fuga midianita, mais do que ao confronto final decisivo. É impressionante como um nome que poderia passar despercebido está amarrado a tantos detalhes táticos dessa campanha militar. E depois desse breve momento sobre os holofotes da história de Gideão, qual foi o destino de Tabaté? O artigo sugere que sua trajetória posterior está provavelmente ligada à sorte do Reino do Norte de Israel. Sim, essa é a dedução mais plausível, feita a partir do contexto histórico geral. Assumindo que Tabaté se localizava no território que, depois da divisão do Reino Unido de Salomão, constituiu o Reino do Norte. O Reino de Israel, né? Diferente de Judá. Exato. Exato, Israel em contraste com o Reino do Sul, Judá. O destino dela estaria atrelado ao desse reino. E a gente sabe pela história e pela arqueologia que o Reino do Norte teve uma existência conturbada, marcada por instabilidade política, conflitos. Sim, bastante instável. Culminando na sua conquista pelo poderoso Império Assírio. A campanha final assíria por volta de 722 a.C. foi brutal. Os assírios eram conhecidos por sua política de terra arrasada contra inimigos resistentes. É verdade, eles não brincavam em serviço. Destruíam cidades importantes e deportavam grandes partes da população, especialmente as elites, para outras regiões do império, como forma de prevenir futuras revoltas. Nesse cenário, é altamente provável que Tabate, sendo uma cidade pequena e sem grande valor estratégico ou econômico para os conquistadores assírios, Acabou sendo varrida junto. ou foi destruída durante a invasão,
ou, mais provavelmente, simplesmente abandonada por seus habitantes, seja por deportação, fuga ou pela inviabilidade de continuar vivendo ali, caindo assim em ruínas e no esquecimento. Além da destruição pela guerra e deportação, que foram fatores decisivos para muitas cidades da região, o artigo também levanta a possibilidade de fatores econômicos terem contribuído para o declínio de Tatiche, talvez até antes da invasão assíria. Sim, menciona isso também. Fala que o crescimento de outras cidades nas proximidades, talvez situadas em locais mais vantajosos para o comércio ou administração, como as cidades ao redor do Mar da Galileia, que era um centro vital de pesca e rotas comerciais, poderia ter diminuído a importância relativa de Tatiche. Isso é um fenômeno recorrente na história urbana e rural ao longo dos séculos, né? Verdade. Centros administrativos pelo poder dominante, avanços tecnológicos na agricultura que favoreçam outras áreas, ou mesmo alterações climáticas. Tudo isso pode levar ao declínio gradual e natural de assentamentos menores, mesmo sem uma destruição violenta. A cidade perde a razão de existir economicamente. Exato. Uma cidade pode simplesmente perder sua razão de ser econômica ou social. No caso de Tabat, parece plausível que tenha sofrido uma combinação de fatores. A crescente instabilidade política e militar na região, que certamente afetava a vida agrícola e a segurança, culminando na invasão assíria. E, possivelmente, uma mudança mais lenta no eixo econômico regional, que tornou a vida em Tabat menos sustentável ou atrativa em comparação com outros centros emergentes. E chegamos à pergunta que sempre paira sobre esses lugares antigos. Onde exatamente ficava Tabat? O artigo é honesto ao admitir que não há uma identificação arqueológica confirmada, o que não surpreende, dada a obscuridade da cidade. Pois é. A pista mais forte continua sendo sua menção próxima a Bet-Sita no relato de Juízes. É verdade. Identificar sítios bíblicos no terreno é um trabalho complexo que envolve arqueologia, análise textual, conhecimento da geografia histórica. Não é simples. Imagino. Baseando-se nessa menção conjunta em Juízes 7:22 e na identificação geralmente aceita de Bet-Sita com o local do moderno Kibutita, que se situa no fértil Vale de Jezreel, uma importante planície agrícola, não muito distante do Monte Gilboa. Certo. A inferência lógica é que Tabat devia estar localizada nas proximidades. Poderia estar no próprio vale ou talvez nas encostas das colinas que o margeiam. E se a localização for realmente no Vale de Jezreel ou em suas imediaças, isso se encaixa perfeitamente com a ideia dela ser um centro agrícola, né? Como o artigo sugere a partir da provável ocupação de seus habitantes. Exatamente. O Vale de Jezreel é historicamente uma das cestas de pão de Israel, conhecido por sua produtividade agrícola desde a antiguidade. Aquela imagem que o artigo evoca, de um vale verdejante, talvez com o Monte Tabor visível ao longe, ajuda a pintar um quadro do tipo de ambiente em que Tabarat provavelmente existiu. Perfeitamente. A geografia física parece corroborar a função inferida da cidade. Estar no Vale de Jezreel ou muito perto dele significaria acesso a terras altamente produtivas e a fontes de água relativamente mais seguras para os padrões da região, condições ideais para a agricultura. Entendi que, com base nas inferências do texto bíblico e no contexto regional, era o pilar da subsistência de seus habitantes. A localização geográfica apoia fortemente a descrição funcional de Tabat como um assentamento de trabalhadores rurais, imerso na paisagem agrícola do norte de Israel. Então, reunindo todas essas peças, o que Tabat nos ensina? Ela emerge dessas fontes, mesmo que de forma fragmentada e indireta, não como um palco de grandes decisões políticas ou um centro cultural influente. Longe disso. Mas como um marcador geográfico inesperadamente crucial durante um episódio de intensa crise militar e perseguição. A história dela é um lembrete poderoso de que o grande mosaico da história não é feito só de impérios, generais célebres e batalhas que redesenham mapas. Com certeza. Mas também de incontáveis vilarejos, pequenas cidades e comunidades locais cujas vidas e destinos foram silenciosamente, mas profundamente moldados por esses eventos maiores que varreram seus territórios. E essa reflexão nos leva a um pensamento mais amplo, né? A história de Tabat, com suas lacunas e incertezas, é emblemática de inúmeros outros lugares cujo passado se perdeu quase por completo para a posteridade. Verdade.
Ao tentarmos reconstruir o pouco que podemos inferir sobre ela, somos convidados a deslocar nosso olhar, mesmo que momentaneamente, dos protagonistas que costumam dominar as narrativas, tipo Gideão, os reis midianitas, os conquistadores assírios, para o cenário em si. Devemos considerar a geografia física e humana, as vidas comuns que constituíram o tecido essencial sobre o qual esses grandes dramas se desenrolaram. O pano de fundo vivo. Exato. Isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Quantas tabates existiram ao longo dos tempos e em diferentes culturas, cujas histórias silenciosas e hoje esquecidas formaram, na verdade, a base sobre a qual ocorreram os eventos mais notórios e registrados? É uma boa pergunta. E, mais especificamente, como a geografia local, os vales, os rios, as montanhas, os pontos de travessia, como Bet-Bará, não era apenas um pano de fundo passivo, mas influenciava ativamente o fluxo, as estratégias e, por fim, o resultado desses eventos históricos, como a gente viu na rota de fuga dos midianitas.